saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando um pouco da palavra que o Senhor colocou no meu coração com os irmãos. E Deus é maravilhoso que o texto previamente lido fala, da palavra, que é a semente que cai em nossos corações. E nesta noite nós vamos trabalhar justamente com relação à importância, ou como nós podemos, enquanto cristãos, servos e servas, filhos e filhas de Deus, sermos guiados pela palavra. Acredito que todos nós já tivemos aquela situação de termos que ir para algum lugar, porém sem um mapa, ou talvez montar um móvel, um berço, algo nesse sentido, sem aquele prospecto que fala onde encaixa cada peça. Não é difícil quando a gente vai fazer algo que não tem um guia, que não tem uma forma de como fazer, é bem difícil, A gente começa a ficar um pouco nervoso, às vezes coloca os pés pelas mãos, enfim, até que sai meio torto e depois cai. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, somos nós quando nós não estamos sendo guiados ou aquilo que nós nos propomos a fazer não está embasado e enraizado na palavra do Senhor. E muitas vezes acontece comigo e com você, quando nós buscamos projetos, ou fazemos sonhos, ou pensamos as coisas, mas nem sempre estamos ali pautados pela palavra. Mediante isso, então, irmão e irmã, quero e convido que abra a sua Bíblia. Leremos 2 textos que nortearão a nossa ministração nesta noite. O primeiro é 2 Timóteo. São 2 textos muito conhecidos dos irmãos e da igreja. Primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Só seguindo o 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, palavras do Senhor. O segundo texto que eu convido os irmãos e irmãs a abrirem é Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus, capítulo de número 4, o versículo é o de número 12. Hebreus 4, 12, os irmãos encontraram, irmãos e irmãs? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Palavras do Senhor. Amém. Amados, em ambos os textos que lemos, vemos a importância da palavra de Deus para as nossas vidas, para nos guiar, para poder nos dar a direção que precisamos para qualquer plano que temos, para mim, para você, para as nossas vidas. Então, como abertura, como introdução, nós vamos explorar nesta noite, 3 pontos da palavra de Deus para mim e para você. Primeiro, a palavra de Deus como bússola, como norte, como guia, no sentido de nos desnudar ou desvencilhar, descamar os nossos olhos de tudo aquilo que nos impede de seguir a Deus e os seus desígnios. Paulo, por exemplo, quando teve um encontro com Jesus em Damasco, ficou durante 3 dias com escamas ali nos olhos, até que Ananias pudesse orar em prol dele, para que ele tivesse ali a sua visão recuperada. Como pudemos abrir nesta noite, a questão de como difícil é, ou quão difícil é, fazermos qualquer coisa que não tenha um guia, não tenha uma bússola, ou que não nos mostre como tomar decisões sábias, firmarmos num propósito
e termos o direcionamento de Deus. Mas também nós vamos ver a palavra de Deus enquanto luz, como no próprio Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, os seus ensinamentos e desígnios têm que ser luz para mim e para você, clareando os nossos passos e aquilo que nós devemos fazer. Mas também, como lemos que a palavra é viva e eficaz, ela também serve como espada. Espada essa não só para nos proteger no sentido das vozes desse mundo, das doutrinas erradas, de tudo aquilo que falam e que não... Tinha um termo chamado denorex, antigamente, que é o parece, mas não é. É muito comum hoje nós abrirmos os nossos celulares e termos acesso a vídeos e outras coisas que citam um texto bíblico, falam de um versículo e tentam dar uma conotação cristã em algo que, quando a gente vai realmente mergulhar, não tem nada de embasamento bíblico. Na verdade, são coisas que tentam por nos enganar. Assim como as comunidades primeiras na Bíblia, quando falavam dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Mas a espada, sendo viva e eficaz, para poder mensurar e pesar o nosso coração, os nossos sentimentos e tudo aquilo que nos norteia, também é importante para vivermos segundo a vontade do Senhor. Então, como primeira parte do tema desta noite, a palavra de Deus como espada, ela traz, como lemos em Hebreus 4:12, 2 pontos importantíssimos que eu e você devemos ter em mente e viver. Primeiro, o discernimento. Não é difícil quando nós não temos discernimento ou o entendimento das coisas? Qual caminho seguir, o que fazer, a quem dar ouvidos, a quem pedir conselhos? A palavra de Deus, como viva e eficaz, ela traz esse poder do discernimento, ou seja, como uma espada afiada, ela penetra o nosso ser, e Deus também nos mostra e revela os nossos sentimentos, as nossas ações e tudo aquilo que nós pensamos. O que temos pensado, o que tem permeado as nossas mentes, temos vivido de uma forma que realmente temos discernimento e fazendo diferença daquilo que é de Deus com aquilo que não é de Deus? Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim, meu irmão e minha irmã: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como eu e você podemos saber se estamos no caminho correto, mediante a palavra do Senhor, mediante o entendimento e pedindo que Deus nos sonde, nos esquadrinhe, para nos mostrar aquilo que precisamos saber. Quando pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que Deus nos mostre aquilo que está nos fazendo pecar para que nós não façamos mais. Quando estamos perdidos, pedimos a Deus orientação para que nos mostre qual caminho trilhar. Esse é o poder da palavra para mim e para você no que tange a discernimento. Mas outro texto conhecido dos irmãos, e aí já partindo para a transformação, é Romanos 12, 1 e 2. Mas especificamente nesta noite o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta manhã, pude levar a palavra na Igreja Irmã, na terceira IPI de Santo André, do reverendo Gerson, inclusive mandou um abraço para a amada igreja, e nós falávamos lá da questão de desenvolver a salvação. E certo momento ali no texto e na ministração que estávamos fazendo, falava justamente dessa transformação que a palavra provoca em mim e em você. Veja, amados, não é uma pequena mudança, não é uma correção, não é um passo para a direita ou um passo para a esquerda, pelo contrário, é transformação. O que eu fazia não faço mais, o que eu pensava não penso mais,
para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e verdadeira vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu e você precisamos viver em transformação, transformados por Cristo, transformados por sua palavra, porque somente quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, é que nós podemos, irmão e irmã, viver essa transformação. Aqueles que estão à nossa volta, veem diferença em nós? O discurso que temos é igual à nossa prática? João Calvino disse que a palavra de Deus é como um espelho no qual vemos nossa própria face. Ela nos revela nossa pecaminosidade e nossa necessidade de redenção em Cristo Jesus. Ou seja, se eu e você, meu irmão e minha irmã, quando abrimos as nossas Bíblias, não nos sentirmos confrontados com o nosso pecado e tudo aquilo que precisamos mudar, alguma coisa ou muitas coisas de errado está acontecendo. Pensando num processo de santificação constante ou progressiva, eu e você, imaginem, por exemplo, um lugar cheio de lama, e a gente cai nesse lugar cheio de lama, ou seja, vamos ficar totalmente sujos. E aí Cristo, com sua graça, o sangue vertido na cruz, nos limpa, nos lava e nos dá vestes novas. O processo de santificação, de entender a palavra e de buscar essa transformação e esse discernimento é nós caminharmos cada vez mais em sentido a Cristo e menos, ou seja, ficarmos mais distante daquela poça de lama que nos fez cair. Só que se eu e você não temos essa constância com a palavra de Deus, se nós não buscamos de fato, como o espelho que Calvino diz, que mostra aquilo que eu estou errando, que o irmão e a irmã está errando, e não, nós não corrigimos, mais próximo da lama estamos novamente. E aí vem o vento de doutrina, vem as tentações e tudo aquilo que pode nos tirar o foco da soberana vocação, que é Cristo Jesus, e possivelmente possamos cair de novo. Os irmãos estão conseguindo compreender o raciocínio e a importância, nesse primeiro ponto da palavra, como espada viva, no sentido de discernimento e transformação? Ah, Rafa, mas eu já ouvi tantas vezes isso, já tenho 10, 20, 30, 40 anos de banco, estou fazendo tudo certinho, glória a Deus. Mas a palavra de Deus também nos orienta que nós devemos estar atentos e vigilantes para não cairmos. E é por isso que é muito importante entender o quão vivo e eficaz é a palavra na minha e na tua vida. Mas também nós temos, já seguindo para a parte 2, a palavra de Deus como luz para o caminho. E aí quando convido os irmãos a voltarem ali para o texto de Timóteo, e quando nós lemos o texto todo, é importante a gente entender. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Veja, para que nós alcancemos o final, que é o versículo 17, a fim de que todo homem de Deus, e aqui é o ser humano, homem e mulher, perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, nós precisamos permanecer naquilo que aprendemos. E Timóteo aqui tinha aprendido de sua avó e de sua mãe, zelosas com as coisas do Senhor. Embora de pai grego, mas ele tinha tido a base da sua avó e da sua mãe com relação às Escrituras. Então ele sabia de quem tinha aprendido. Não era de qualquer lugar ou de qualquer pessoa, mas estava dentro do seu próprio lar. E aqui segue no versículo 15, que desde a infância sabes as sagradas letras. O que o nosso futuro da igreja que está ali embaixo, aprendendo as sagradas letras para justamente viver isso aqui, desde pequeno viver as sagradas letras, assim como eu e você, que muitas vezes desde pequeno, ou aqueles que foram alcançados já mais adulto, mas sabendo e vivendo as coisas de Deus, para tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Temos buscado a sabedoria na palavra de Deus? Temos buscado o entendimento das coisas de Deus na sua palavra?
Ou nos contentamos com os versículos que recebemos pelo WhatsApp, ou com os cortes do YouTube, de alguma pregação, de algum pregador famoso, de alguma igreja que está na moda. Quando falamos das coisas de Deus, meu irmão e minha irmã, nós falamos de relacionamento, e relacionamento íntimo, puro e sincero com Deus. Provérbios 6, 23 vai dizer, porque o mandamento é lâmpada, é a lei é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Como luz para o caminho, a palavra, ela ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é como luz que ilumina nosso caminho, guiando-nos na direção da justiça e da santidade. Queremos estar mais próximos de Deus, queremos viver mais próximos de Deus e mergulharmos no profundo do nosso Deus, na intimidade dele, precisamos da sua santa palavra. Precisamos viver iluminados, ou que a palavra ilumine nosso caminho. Mateus 22, de 37 a 39, diz assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A palavra de Deus nos prepara para as boas obras, ou para as obras do reino de Deus. Cada ministério, cada dom. Meu irmão e minha irmã, nós, por mais que possamos pensar, Deus não me deu nada, ou não me entregou nada, pelo contrário. Há dons, há talentos, dentro de mim e de você, para que nós possamos exercitar na obra do Senhor. Pode ser no ensino, pode ser na ministração da palavra, no louvor ao Senhor, no ministério da oração, com as crianças, enfim, são vários e múltiplos os ministérios do Senhor. Mas é somente amando a Deus e, sobretudo, o próximo como a nós mesmos, que nós vamos estar realmente preparados para fazer a obra do Senhor. Martim Lutero disse: a palavra de Deus é como um farol que nos guia em meio à escuridão do mundo. Ela nos mostra o caminho certo a seguir e nos ajuda a evitar os perigos da vida. Fazendo uma ilustração rápida, é quando nós estamos numa via que não conhecemos, por exemplo, e com o carro com o farol apagado. A gente não consegue ver um palmo na frente. Estamos suscetíveis a cair nos buracos, nas valetas ali, ou passar por lombadas. Agora, quando nós ligamos o farol do carro, a gente não consegue ver ali mais à frente. Da mesma forma, a palavra do Senhor que ilumina os nossos caminhos, abre o nosso entendimento e a nossa mente. Faz com que o Santo Espírito, através de nós, vejamos alguns movimentos lá na frente e fala: isso é bom, ou isso não é bom para mim. Porque também quando a gente fala das coisas do inimigo, a gente pensa que tudo vai vir muito feio, né? Horrível. Pelo contrário, Satanás procura nos seduzir com as coisas mais lindas e cheirosas e maravilhosas, que são aonde eu e você podemos falhar. Agora, como nós podemos refutar o inimigo? É conhecendo a palavra de Deus, é vivendo a palavra de Deus. Como Lutero falou, é sendo iluminados e guiados para que nós evitemos os perigos da vida. O que nos faz tropeçar? O que temos dentro do nosso coração que pode nos afastar do Senhor? E partindo para o fim, parte 3, amados, a própria palavra de Deus como revelação da verdade. Êxodo 34, 6 e 7 diz assim: e desceu o Senhor perante Moisés e proclamou: Jeová, Jeová, ou em outra versão, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Aqui, amados, assim como em Filipenses 2, de 5 a 8 também, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo ele em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz.
Quando nós vemos aqui, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus como revelação do conhecimento e também nos buscando a transformação, é que nós temos que ter a humildade de viver debaixo da vontade do Senhor. Buscar fazer a sua santa vontade, entendendo que a dele é melhor, maior, boa e perfeita do que a minha. Calbart, em uma de suas frases, disse: a palavra de Deus não é apenas informação sobre Deus, mas é a própria revelação de Deus. Através da palavra, Deus se encontra conosco e nos transforma à sua imagem. Eu e você queremos ser semelhantes, idênticos ou muito parecidos. Idênticos não vai dar, porque nós somos pecadores, mas muito parecidos com Deus. Nós devemos meditar, viver e praticar a santa palavra todos os dias. Chegarmos como Paulo, logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que maravilhoso é eu e você chegarmos a esse ponto como Paulo chegou. Mas para isso precisamos estar mergulhados na palavra, vivendo em espírito e em verdade, que as nossas ações, os nossos atos mostrem como nós tivemos do Senhor benevolência, misericórdia. A palavra em nós deve primeiramente nos levar ao arrependimento. Depois, promover obediência a Deus e às suas coisas. E por fim, a nossa vida glorificar o nosso Deus. Finalizando, amados, a palavra nos leva, nos guia, nos ensina e nos confronta, sempre nos conduzindo no caminho da justiça e da santidade. Justiça de Deus, não a nossa, que quer fazer com as próprias mãos. E a santidade, que é esse processo contínuo. Que nós possamos ter a palavra do Senhor como tesouro inestimável. E eu glorifico a Deus porque nós cantamos aqui a relação com o tesouro. Que a nossa fé e a inspiração de vivermos de uma forma digna do Senhor nos motive sempre a buscar a justiça, a paz e a santidade em Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.